Como vimos agora há pouco, no que se refere a salvar o documento que você fizer, seja no BR Office, seja no Microsoft Office, né? Seja o pacote da Microsoft, seja o pacote do BR, ou assim que é mais fácil de vocês memorizarem, ele há essa compatibilidade entre documentos. Então, a partir de 2008, a Microsoft permitiu, 2007, desculpa, a Microsoft permitiu que quando você acessasse o documento, você conseguisse ler documentos anteriores. Antes disso, não fazia. Então, 2007, quando surgiu 2007, você não lia nada que vinha antes, 2006, 2005. Você tinha que fazer toda uma conversão. Né? Você tinha que mudar o seu documento. E muitas vezes desconfigurava o que você havia feito. Tá? 2008, 2009, eles corrigiram esse erro. Esse erro foi corrigido. Então, não erro, vamos dizer assim, essa não alteração. Essa não possibilidade de ler os arquivos antigos. Então hoje, se você pegar um documento, vamos supor que tem um documento lá guardado, ele estava salvo lá no Windows 2007. E aí você foi procurando seus arquivos, você encontrou esse documento. E você tem agora o do Windows 10. O que acontece? Você ainda vai conseguir ler ele. Né? O Windows 10, atualíssimo, né? Permite que você leia. Então você vai abrir ele e vai conseguir ler. O que vai aparecer na sua tela? Compatibilidade e tal. Por que compatibilidade? Porque ele está lembrando como era o Word antigamente para poder ler. E aí assim você não vai perder documento nenhum, tá? Então você pode manter aquele formato. Ou você simplesmente faz o quê? Muda, vai lá em salvar como. Lembra o processo de salvar documento? Você vai clicar lá no íconezinho, procurar lá o arquivo, desce o cursorzinho, vai em salvar como. Quando você chegar no salvar como, aí você vai procurar lá, ó, tá escrito assim, ó, 97, 98, 2000 e tal, dananã, tá o ano lá específico do documento. Ele vai abrir, acho que como 97. 97? 2007? Até deu branco agora. Qual dos dois? Aí você vai clicar naquele íconezinho, que é o que tá, o formato que já tá. Aquele. Você vai clicar e vai procurar a versão nova. Quando você achar a versão nova, você clica nele. E aí ele vai fazer essa mudança. Tanto é que em cima vai sumir o modo de compatibilidade e vai aparecer salvo só, como documento do Word. Uma outra coisa curiosa, não sei se vocês já perceberam, quando você salvar, ó, os documentos anteriores, eles apareciam assim, ó, doc. .doc. Quando você mudar para a versão nova, vai ser doc x. Tem um xzinho aqui, ó, depois, que é a versão recente. Então, enquanto ele está doc, são as versões anteriores, não importa o ano. Quando ele for para doc x, é a versão nova, atualíssima. Tá? E aí ele vai falar, tem certeza que gostaria de mudar para essa versão? É possível que alguma coisa seja alterada, corrompida, ou não venha exatamente como você fez? E é uma escolha que você pode fazer. Não, sim, vou fazer a mudança, porque se tiver alguma coisa que alterar, eu faço a adequação depois. Não, eu quero que fique exatamente como estava. Então não faz essa migração. Então vamos colocar assim, migração que é mais fácil. Então não migre do seu antigo, né, para o novo. Use do jeito que tá, lá no modo de compatibilidade. É assim que você vai usar. Tá? Como eu falei anteriormente, nas nossas aulas, não era possível, por exemplo, no PowerPoint, nas versões anteriores, anexar vídeo. As versões novas você anexa vídeo. Você anexa áudio. Né? Olha que mudança que a gente tem. A primeira versão era só texto. E textos e depois imagens e ficava nisso. Depois eu comecei a colocar vídeos também, olha que legal. As versões, quando surgiu o vídeo, eu tinha que salvar o vídeo, olha que legal. Que a mudança que aconteceu. Eu tinha que salvar o vídeo, baixar o vídeo no meu computador, colocar o vídeo lá e aí anexar ele. Né? Então, inserir vídeo e colocava ele lá. Agora com as versões novas, eu posso fazer o quê? Eu posso pegar o endereço, por exemplo, de um vídeo lá do YouTube. É um vídeo que eu quero. Eu pego o vídeo lá do YouTube, ou eu pego o vídeo de alguma plataforma que tenha,
eu pego o endereço, desde que seja compatível, tá? Você tem que olhar lá quais são os que são compatíveis, que ele aceita, tá? Porque a Microsoft, digamos assim, que ela tem um acordo com alguns. Então, assim, você vai ver quais são compatíveis, você vai copiar o endereço ali, copiou o endereço na barrinha que vai aparecer, aí você vai esperar o tempo dele fazer trazer, né, esse vídeo ali para o seu slide. A hora que ele trouxe o seu vídeo, você vai clicar e ele vai ser inserido. Agora, olha que interessante, eu não precisei baixar. Eu não preciso baixar o vídeo para fazer isso mais. Eu posso fazer direto. Então, quando a pessoa clicar, ela vai assistir o vídeo ali no seu slide, direto, ou ela pode clicar ali embaixo e assistir pelo YouTube, através do endereço. Qual a vantagem de fazer isso? Que às vezes você montou toda a sua apresentação e você enviou para alguém a sua apresentação. Quando você enviou a sua apresentação, o vídeo não foi junto, corrompeu, deu qualquer problema. Então, para evitar isso, né, para não ter esse risco, eu mando nesse formato, no qual, se ele não conseguir assistir dentro do próprio slide, ele pode assistir fora. Ele clica lá e vai direto na página e assiste, o que facilita muito e evita que a pessoa não consiga ver o que você fez. Tá? Isso é muito importante a gente frisar e recapitular lá das nossas aulas de PowerPoint. Tá? Importantíssimo lembrar disso. Tá? Por que eu estou falando disso? Porque são questões de migração, né? De mudança de um formato para outro, de compatibilidade de documentos. Então vamos conhecer mais a fundo esses programas, que são do LibreOffice, como eu falei para vocês, que é a origem dele, mas que aqui no Brasil nós chamamos de BR Office, que é a versão BR do LibreOffice, tá? Por quê? Porque para usar aqui no Brasil tem que estar em português, tudo certinho, tem a versão ali. Ó. Tanto é que aqui, ó, LibreOffice The Document Foundation, tá? Tá tudo em inglês ali, ó. Quando você vai usar a versão em português, vai aparecer, tirando o Writer, Calc e o Impress, vai aparecer tudo em português para você poder acessar. Porque senão como você vai usar, né? Precisa estar em português. Então vamos ver a funcionalidade de cada um deles e depois, é claro, nós vamos na prática, né? Então vamos começar pelo nosso Writer, né? O que é o writer? Se você pegar o writer no inglês mesmo, a tradução seria um escritor. Mas nesse caso aqui é o editor de textos que tem essa funcionalidade. Tá? Então ele é um editor de texto do OpenOffice, do BROffice, do LibreOffice, que é tudo, são pacotes semelhantes. E que é o irmãozinho, né? Do outro lado, né? Da outra família. É o agregado. Nós temos duas famílias aí, e são um parente, né? Tem parentesco, porque eles têm similaridades. Mas esse aqui é o do OpenOffice, do LibreOffice, BROffice, que é a mesma coisa. E do outro lado nós temos o Word. Então é um editor de texto, com recursos de formatação, que pode colocar imagens, objetos, tabelas, e eu faço todas as alterações. Lembrando que ele segue as mesmas características do Word. Por isso que eu falo que é um irmãozinho do Word. São muito similares, tá? Então, ao usar um Writer, você vai fazer o mesmo que você faz no Word. Escreve o texto, formata a página, coloca imagem, objetos, dá para colocar tabela, dá para você fazer tudo que você faz lá no Word. Depois você vai salvar o seu documento, normalmente, e aí se a pessoa não tiver, né, esse pacote aí do BROffice, ou do LibreOffice, ou do OpenOffice, não importa, se a pessoa não tiver esse pacote, né, para poder abrir, ela abre tranquilamente, porque o Microsoft permite que ele abra, só que daí ao invés de abrir como Writer, vai abrir como Word. Por quê? Porque é da Microsoft, tá? Mas dá para fazer a mesma coisa. Segundo, nós temos um editor de planilha, que a gente já falou sobre ele, que é o nosso Calc, né, de cálculo. Olha que interessante. Enquanto da Microsoft colocaram o nome de Excel, né? Aqui é Calc, bem simples, né? Por quê? Porque são planilhas onde é possível fazer cálculos, por isso o nome, né? Então eles foram bem mais diretos com relação a isso. O que ele vai fazer? Calcular dados, calcular informações. Então eu vou digitar as informações que eu quero,
Lá eu vou ter um acompanhamento, um controle, né? Eu posso trabalhar todos esses dados, obter totais, calcular fórmulas, classificar, seja maior ou menor, encontrar resultados. Por exemplo, eu posso ter uma planilha onde eu coloco uma média. Eu posso ter uma planilha para ter como resultado. Olha, se o valor for menor que, acontece tal coisa. Então você coloca lá. Vamos imaginar nota. Notas menores que 6, recuperação. Notas maiores que, aprovado. Direto. Então você pode criar fórmulas para isso. Então o Calc vai fazer a mesma coisa. Ele vai calcular isso. Então todos os dados, todas as informações que eu alimentar a minha planilha, eu posso depois usar para poder fazer os meus cálculos. Tá? Da mesma forma que eu faço lá no Excel, tá? Seguindo as mesmas características e similaridades. Então eles são irmãos, né? Muito semelhantes. Nós temos daí o editor de apresentação. Então olha lá, o primeiro é editor de texto, o segundo é editor de planilhas e esse é o editor de apresentações. Então essas apresentações é o que a gente viu lá no PowerPoint, lembra? Quando eu abro o PowerPoint, eu vou criar uma apresentação. E essa apresentação vai conter slides. E aí, aqui no Office, eu vou ter slide? Sim, da mesma forma que eu tenho lá na Microsoft PowerPoint, eu vou ter aqui no BR Impress. Tá? Eu vou ter slides. Mesmo processo aqui, mesma ideia. E o que ele vai fazer então? Então, é um programa de apresentação semelhante, né, que está ali no Office. Eu crio slides usando elementos diferentes, ou seja, eu posso colocar texto, listas, numerações, gráficos, imagens, objetos, clip art, desenhos, fotografias. Eu posso agregar N materiais, né? N coisas para a minha apresentação. Assim como eu faço lá no PowerPoint, tá? Então eu tenho a questão de definir o tempo de um slide para o outro. Eu tenho a possibilidade de mudar, colocar borda na imagem, reduzir o tamanho, aumentar, mudar o fundo. Então assim, eu vou fazer o mesmo que eu faço lá no PowerPoint, porque ele também é um programa de apresentação. Só é do concorrente, né? Só isso. Concorrente é maneira de falar, porque eles não são concorrentes mesmo, né? Talvez lá atrás houvesse uma briga maior entre os dois. Hoje eles já são mais como aliados, né? São programas que trabalham juntos, uma vez que um reconhece o outro, né? Quando isso não era feito, realmente, você precisava ficar convertendo o seu documento de um para o outro, né, o seu trabalho de um para o outro. Agora não precisa mais. Eles conseguem, um consegue ler o outro. Isso é muito bom, tá? Isso mostra que, apesar de serem programas que criados por pessoas, né, por grupos diferentes, eles entendem, né, que a pessoa tem o direito, o consumidor como um todo, né, o usuário como um todo, tem o direito de escolher se quer A ou se quer B. E aí eles têm que aprender a trabalhar juntos, né? Porque quando você tem ali um computador à sua frente, você quer ter essa possibilidade de trabalhar com o que surgir, né? Se eu optei por usar o Office BR, é porque eu achei que era melhor, preferência. Ah, não, eu optei por usar da Microsoft. Ah, então tá, porque eu considerei melhor, mas é a minha escolha. Eu escolhi usar um deles. E se eu tenho do meu lado ali pessoas que trabalham comigo e que usam outro formato, e eu preciso mandar esse documento para ele tem que conseguir ler e vice-versa. Então, por isso que eles precisam também isso, né, de trabalhar juntos. É preciso que os dois trabalhem em conjunto, tá? Isso é extremamente importante, principalmente numa era globalizada que a gente tem. Então, são vários documentos criados em vários formatos. Surgiram esses formatos justamente para tentar padronizar isso, porque quando eu tenho padrão de formato, é mais fácil para que todos salvem igual e todos possam ler da mesma forma. Agora, se cada um cria de um jeito e o outro não consegue ler,
a informação não passa de um lado para o outro,